Olá, pessoal! Dando continuidade, então, à nossa aula de aerossoterapia, nós já falamos um pouquinho sobre o MESH, né? Que é o Vibrating Mesh Nebulizer, é um nebulizador de membrana, né? Então, eu já havia falado um pouquinho com vocês sobre isso, do diferencial que esse tipo de nebulizador ele proporciona ao tratamento do nosso paciente, ele gera partículas menores, maior volume de spray, e isso faz não só aumentar a eficácia, porque a gente consegue levar mais partículas para difusão, como também ele é um instrumento que proporciona uma terapêutica mais rápido, que é extremamente positivo, tá? Continuando então nossa aula, partindo daqui, a gente tem os nebulímetros, certo? É um outro tipo de aerossolterapia. No caso dos nebulímetros, nós temos dois tipos bem conhecidos de nebulímetros. O primeiro deles é o dosimetrado, ou são os dosimetrados. São aquelas famosas bombinhas que os pacientes asmáticos eles costumam ter para poder fazer o controle de suas crises, né? Então, vejam que essa aqui é a estrutura do nebulímetro, né? Só que dentro dele existe um cilindro metálico no qual a droga fica contida, fica armazenada, tá? Ela então é inserida dentro do nebulímetro em si, e ela é dosimetrada. Por quê? Porque dentro desse nebulímetro existe uma câmara dosadora, ou seja, existe a possibilidade de dosar quanto de medicação ou quanto daquela droga vai sair em cada momento, em cada acionamento. Tá? Mas qual é a característica mais importante do nebulímetro dosimetrado? É que a gente tem dentro dele, deixa eu só mostrar aqui para vocês, existe um gás propelente. Acho que eu não coloquei essa informação aqui nesse slide, mas existe um gás propelente que ele vai fazer com que a droga ela consiga sair com uma alta velocidade. Então, a característica o fato de ter esse gás faz com que a droga que está ali contida dentro daquela câmara, né, dentro do cilindro, melhor dizendo, que é o cilindro da medicação em si, aquela droga ela vai sair numa velocidade bem elevada, em torno de 30 km por hora. Isso aqui vai facilitar a inalação do paciente para aquela droga, né? Então, a gente não precisa que o paciente, aqui no caso do nebulímetro dosimetrado, que ele realize um esforço inspiratório para puxar a droga. Por quê? O que acontece é que a droga ela já vai numa velocidade bem alta, ela já está disponível, como é que eu posso dizer, na velocidade ideal para que ela seja inspirada, ou seja, para que ela seja de fato inalada. Tá certo? Então, a deposição, ou seja, lembra da deposição? A deposição é quando essas partículas elas conseguem de fato adentrar no sistema respiratório, não ficam só ali em cima na impactação inercial. Então, essa deposição, essa entrada da substância, das partículas de aerossol dentro do sistema respiratório, ela precisa ter algumas questões que a gente tem que ter associado. Primeiro, o paciente tem que fazer uma inspiração no momento, como é que eu posso dizer? No momento do acionamento da bombinha, tá? Então, assim que ele aciona, ele tem que ter esse pareamento entre o acionar da bombinha e o inspirar. O ideal é que ele faça uma inspiração, aliás, ele faça uma pausa pós-inspiratória para que a gente tenha aquela distribuição dos aerossóis pelas áreas pulmonares, principalmente as mais periféricas. E o ideal, na verdade, é que a gente tenha se o paciente ele tem alguma dificuldade nesse acionar e inspirar, aciona a bomba, inspira. Se ele tem essa dificuldade nesse controle, existe um adicional, um complemento que pode ser colocado à bombinha, que são os espaçadores. Tá? Eu vou mostrar na sequência um pouquinho sobre isso. Quais são as vantagens dos nebulímetros dosimetrados? Primeiro, eles são pequenos, são leves, contêm múltiplas doses. A dose, ela de fato, ela é precisa por conta da câmara dosadora. E a gente não tem um preço elevado do mercado. O preço
das bombinhas, dos nebulímetros, elas estão mais relacionadas ao tipo de droga que está sendo oferecida ao paciente, tá? Então, na verdade, o custo-benefício é bom. As drogas, elas, nesse caso aqui da asma, vocês vão ter aula sobre asma mais na frente, né? Na próxima unidade, mas aqui, na verdade, o importante é que a gente tenha um efeito adequado da droga. E as drogas para asma, elas têm um bom efeito, um efeito mais rápido. Então, termina aqui custo-benefício adequado para a necessidade, né? Aqui a gente não vai usar com o objetivo de trabalhar a questão de secreções ou algo do tipo. Aqui é muito mais voltado, né, a terapêutica para broncoespasmo, para controle de crises brônquicas, né? Crises espásticas dos brônquios, broncoespasmo, tá bom? E aí, gente, ó, qual é o procedimento que tem que ser realizado para poder fazer o uso desse nebulímetro? Tem algumas coisinhas que são importantes. Primeiro, ele precisa ser agitado antes do uso. Esse agitar faz com que haja exatamente essa mistura da droga com o gás. Então, há uma homogeneização da solução que está ali dentro com o gás que também está lá dentro. Então, se a gente não agitar, pode sair somente uma quantidade de droga, mas não sai uma boa quantidade, vai sair mais gás do que a droga em si, tá? Então, quando realizar o paciente for fazer o acionamento, ele vai ter que realizar ali simultaneamente uma inspiração lenta e profunda até a capacidade pulmonar total, ou seja, ele vai ter a capacidade inspiratória máxima dele, lentamente, profundamente, ao mesmo tempo, né, que ele faz o disparo, ou seja, que ele faz o acionamento. Depois que ele inala, depois que ele inspira pausadamente, inalando a substância, inalando o aerossol que está ali disponível, ele vai ter, então, uma pausa pós-inspiratória. Essa pausa, ela é, em média, de 10 segundos. Na verdade, é um tempo que já é suficiente para poder fazer com que haja essa dissipação do aerossol pelo pulmão, sem que haja um fluxo turbulento, evitando que haja impactação ou que essa droga ela pare em pontos que não são adequados, né? A gente viu lá nos mecanismos físicos, na primeira parte, que dependendo de várias situações, padrão respiratório, posicionamento, obstrução de vias aéreas, né? Tudo isso pode interferir para a deposição da droga. Então, se nós tomarmos ter essa atenção, inclusive a pausa pós-inspiratória é extremamente importante para poder dissipar essa droga. Se nós tivermos atenção a esses critérios de qualidade, nós provavelmente estaremos ofertando adequadamente a terapêutica de aerossol para o nosso paciente, tá? Então, se for necessário fazer um segundo disparo, que aguarde em torno de 30 a 60 segundos, tá? É bem comum que os médicos, eles geralmente, né, só para deixar claro, isso aqui é uma medicação, quem faz a indicação para o uso do nebulímetro dosimetrado são os médicos, mas o fisioterapeuta, no seu ambiente de trabalho, ele vai se deparar muito com pacientes asmáticos, e que a gente precisa que ele traga, inclusive, os nebulímetros, porque durante a fisioterapia, né, a sessão de fisioterapia, a conduta em si, a gente pode ter eventos que ocasionem, tá, em algum tipo de reação espástica do brônquio, tá? Então é importante que a gente saiba fazer a devida orientação de modo adequado para o nosso paciente também, tá bom? E aqui, gente, só para vocês verem os espaçadores, como eu falei para vocês, aqui tá o nebulímetro, a bombinha, tá? E aqui tem um espaçador. Então, a bombinha é conectada a espaçador. E para que serve o espaçador? Ele serve para reduzir justamente a deposição na orofaringe. Ou seja, ele reduz a impactação inercial do aerossol, tá? Ele atenua também o efeito que a gente chama de efeito Freon. O efeito Freon é o seguinte: determinadas drogas, ela misturada com gás, né? E isso pode vir muito frio, certo? Então, quando é disparado, quando é acionado e esse gás com a droga, ele está numa temperatura diferente da temperatura ambiente e geralmente ele é um pouco mais frio, tá? Por ser um gás. Quando esse gás, então, entra na via aérea,
pode existir o chamado efeito freon, que nada mais é do que a pausa inspiratória, porque entrou um ar frio. E aí é uma resposta meio que é uma resposta reflexa. Então, um modo de minimizar, de atenuar esse efeito é por meio do espaçador, porque nesse intervalo, nesse espaço, enquanto a droga é disparada, acionada de uma ponta para ser inalada na outra ponta, existe uma mudança de temperatura. Então, diminui essa temperatura mais fria, fica uma temperatura mais ambiente. Eu acho que assim fica mais claro para vocês entenderem. E aí, quando é inalado pelo paciente, ele não vai ter o efeito freon, que é o freio, a pausa inspiratória quando entra algo frio na via aérea, tá? Minimiza também o sabor de certas medicações que ficam depositadas na cavidade oral, né, o que não é bom. A gente pode ter alguns tipos de efeitos colaterais, né, inclusive a candidíase pode acontecer, dependendo do tipo de medicação, de droga. Então, se é feito diretamente na boca e deu errado alguma coisa durante o procedimento e a pessoa sentir muito gosto forte de medicação na boca, faz a lavagem da boca, escova os dentes, escova toda a cavidade oral, para poder evitar qualquer tipo de efeito colateral ali, tá? Reduz problema de coordenação, né, entre o disparar e o inalar, e isso permite que o aerossol, portanto a droga, ela seja melhor depositada nas vias aéreas inferiores, mais periféricas. Então, na verdade, esse espaçador ele é mais usado para crianças, tá? Na prática clínica, no meu dia a dia mesmo, a gente já indicou várias e várias vezes para criança, principalmente quando ela está começando na asma, né? A asma é uma doença crônica, ela não tem cura, ela tem controle. Então, significa dizer que dependendo da gravidade da asma do paciente em si, a gente vai ter uma pessoa que ela vai começar muitas vezes lá na infância. A asma dela, ela vai persistir a asma pelo resto da vida, né? Então, quando ela ainda é criança, está começando as crises, e aí vem a orientação para o uso de bombinha, muitas vezes o médico ele só indica a droga mesmo, e o nebulímetro. Mas aí, quando chega para a fisioterapia, a gente vê que o paciente está tendo crises, mais crises, e apesar de ser uma droga boa, parece não estar fazendo efeito. E aí, quando a gente vai ver um disparo, né, uma medicação, ele fazendo uso da medicação, a gente vê que ele não está fazendo corretamente. E aí é quando eu indico o uso do espaçador para aquele meu paciente, tá? Então, geralmente, pacientes mais pediátricos são aqueles que a gente faz uso, a gente indica mais recorrentemente ou mais frequentemente o uso de espaçadores. Pacientes mais idosos ou pacientes que, de fato, têm uma sensibilidade, independentemente da idade, tá? Tem uma sensibilidade, não gosta da droga, tem uma certa rejeição à droga especificamente por sabor, por efeito freon, enfim. Esse também é um paciente que está dentro das indicações para uso de espaçadores, tá? Na minha prática, poucas vezes eu tive essa situação de indicar para um adulto jovem, por exemplo, um espaçador, tá? Mas pode acontecer. Aqui, gente, eu coloquei um vídeo para vocês, eu espero que vocês consigam ouvi-lo, mas aqui a gente vai mostrar um pouquinho como é feito o uso desse nebulímetro, tá? Vamos olhar. Deixa eu abrir. O spray, popularmente conhecido como bombinha, é um dispositivo que fornece medicações sob a forma de aerosol, usadas no tratamento de doenças respiratórias, como a asma. Ele pode ser acoplado a espaçadores, dispositivos plásticos que tornam mais fácil a inalação e aumentam a quantidade de medicação que chega aos pulmões. Agite a bombinha vigorosamente com o bocal para baixo durante alguns segundos. Isto é muito importante para que o medicamento se misture ao gás propelente. Conecte a bombinha firmemente ao espaçador e a posicione na vertical. Exale lentamente todo o ar dos pulmões. Coloque o bocal do espaçador na boca e feche os lábios ao seu redor. Pressione a bombinha para baixo e inspire lenta e profundamente pela boca até o máximo que conseguir. Prenda a respiração por 10 segundos e então retire o espaçador da boca e expire. Se uma segunda aplicação tiver prescrita,
Repita a operação após 30 segundos, seguindo Observe um os espaçador. mesmos passos. O aerossol dentro do espaçador, o spray, agora, quando ele dispara, ó. Vendo? Imediatamente, esse spray ele é inalado pelo paciente. Pronto, é isso, tá? Facinho. A gente vai orientar o nosso paciente, depende da circunstância, enfim. Mas, geralmente, os pacientes mais pediátricos, a gente faz aquele momento de orientação com ele para poder fazer o melhor uso da droga específica, tá? Próximo tipo de nebulímetro, que eu falei para vocês que eram dois, é o nebulímetro chamado liofilizado, que na verdade é a droga que vem em pó. Ela não vem misturada exatamente com um gás, como é o caso do dosimetrato, né? É um inalador do tipo em pó, então ele é um pó seco, tá? E isso tem seus benefícios e tem seus prós e contras, tá? Como é que é gerado esse aerossol? Então, esse pó que fica dentro do equipamentozinho, tem vários modelos, tá, gente? Eu coloquei aqui só para vocês terem ilustração. Essa tampinha aqui, ela abre, roda, e a gente tem um pequeno bocalzinho aqui, como a gente viu lá no espaçador, um bocalzinho, uma ponta para a pessoa colocar a boca. Isso aqui são os contadores. Isso aqui, todo liofilizado, ele tem um modo de ter um contador, tá? Porque é a contagem das doses. A gente não... como é que eu posso dizer? Esses nebulímetros, eles têm um probleminha da gente, às vezes, não saber quando acaba. Porque como a droga ela vem dentro de cilindro, vem dentro de cápsula, ou vai... Algumas delas colocando como se fosse um comprimidinho, fazendo a recarga. Cada um tem um tipo diferente, tá? Mas algumas delas a gente não tem como saber, porque vem dentro de um cilindro, por exemplo. E aí, por conta disso, tem alguns dos nebulímetros, vem com contadores, que vai contando as doses que saíram, para a pessoa saber quantas doses já foram realizadas com aquele nebulímetro. Então, por exemplo, ele faz 10 doses. Então, a gente vai acompanhando. Está na 8ª, tem que comprar mais. Está na 9ª, 10ª, acabou. Então, é uma maneira de ir acompanhando o uso, né? Vamos dizer assim, o nível da droga dentro do nebulímetro. Então, a dispersão do pó, ou seja, a dispersão da droga que está dentro do nebulímetro, ela é feita diferentemente do dosimetrado, ela é feita pelo esforço inalatório do paciente. Veja, vou fazer uma comparação. No dosimetrado existe um gás, que é o gás propelente. Ele se mistura, a gente mistura, balança, agita. Ele vai misturar com a droga. E esse gás propelente ele é igual a um aerossol mesmo, que a gente tem um desodorante, tá? Ele está misturado dentro do frasco, misturado com o conteúdo, com a substância em si. Quando a gente agita, a gente mistura a substância com gás. Quando a gente aperta, o que sai ali é gás com substância. Mesma coisa dosimetrado. Então, tem alguma coisa que empurra de dentro para fora. O liofilizado, ele não acontece desse modo. O liofilizado não tem um gás que empurra este pó. Este pó, ele é dispersado, ele sai da peça, ele sai do nebulímetro por meio do esforço que o paciente faz. Então, para eu poder tirar a minha dosagem de medicação, eu preciso fazer um esforço inspiratório. E esse esforço ele tem que ser maior do que 30 litros por minuto. Porque se não fizer deste modo, a gente não vai conseguir tirar a droga de dentro do nebulímetro, porque ele não tem o gás propelente, tá? Então, aqui eu digo para vocês assim, que a desvantagem, vamos dizer assim, é que eu preciso do esforço do paciente para poder fazer isso. Eu acho que eu até coloquei aqui nos slides, estou até antecipando, tá? Mas eu vou antecipar, então, alguns comentários. Eu acho que um dos principais problemas na minha prática com esse tipo de nebulímetro é exatamente eu ter um paciente que ele mantenha um fluxo bom. Então, às vezes, se um paciente é um paciente mais debilitado, um paciente mais idoso, ou um paciente pediátrico mesmo, tá? Que ele não consiga fazer esse esforço inspiratório, não tenha consciência
tanto de esforço que ele tem que fazer, a gente pode ter algum prejuízo, tá? É porque assim, o dosimetrado eu tenho que ter coordenação. Aí algumas pessoas não têm coordenação. Aí é indicado fazer o de impó. Aí o impó a pessoa não tem a inspiração, o fluxo inspiratório necessário. Aí é um outro problema, tá? Como é que acontece a deposição, então, desse aerossol? Aí outra coisa é por ser um pó, por exemplo, aqui no Amazonas, a gente tem que tomar muito cuidado por conta da umidade. Se bater umidade na peça, no nebulímetro, a droga ela pode endurecer lá dentro. Então, ela compacta, né, por conta da umidade. Então, outro problema, dependendo do local, da região, assim, é a umidade. Então, tem que ser muito bem ponderado, esses aspectos têm que ser bem ponderados para poder tomar a decisão sobre qual é o nebulímetro ideal, tá? Mas quem faz isso a princípio é o médico. A gente acompanha depois, vê se o paciente, por exemplo, está tendo fraqueza muscular inspiratória, ele não está conseguindo fazer um fluxo. Então, vamos ver a possibilidade de trocar o nebulímetro, por enquanto, até ele ter uma boa condição de novo, tá? A deposição, ela acontece quando o paciente faz essa inspiração profunda, tá? Então, ele vai puxar. Se ele não fizer um fluxo adequado para poder dispersar esse pó, o que vai acontecer? A medicação vai se depositar na boca e na faringe. Não é aqui que ela tem que ficar. Isso aqui, de novo, é aquele princípio da impactação inercial, tá? Por que ficou aqui? Porque não teve um fluxo adequado. Se o fluxo for inadequado, se o fluxo for muito insuficiente, a droga não vai entrar. O aerossol ele para antes de chegar lá embaixo, tá? Lá embaixo, digo, lá nas vias respiratórias inferiores, na estrutura mais periférica pulmonar, tá bom? Limitações: estado de consciência do paciente para fazer a técnica, crianças muito pequenas ou idosos, por conta dos fluxos da consciência para fazer isso. Pacientes podem inspirar na peça e dispersar o medicamento. Isso é outra coisa. O que é que eu sugiro? Eu tenho um vídeo também que mostra para vocês, mas geralmente é o quê? Solta todo o ar, deixa a pecinha aqui, ó, solta todo o ar. Quando for inspirar, põe a peça na boca, fecha os lábios e puxa. Porque se for respirar na peça, no nebulímetro, corre o risco dele entender aquilo como um esforço inspiratório e soltar a droga, tá? E aí perde droga. Perde medicação, o que não é adequado, tá? E a condensação do medicamento que eu acabei de falar sobre a questão de umidade. Opa, aqui tem um vídeo, deixa eu mostrar para vocês. O Turbo Haler é um dispositivo inalatório com medicamento à base de pó, com múltiplas doses. Indicado para tratamento de manutenção e alívio de doenças pulmonares. Assim que retirar a tampa, verifique se o contador marca o número de doses restantes do produto. Ele mostra o número decrescente de doses de 20 em 20. Cada vez que a base arredondada do inalador é girada, um pequeno clique é ouvido. O contador gira, reduzindo o número de doses. Quando o contador começar a ficar com a cor vermelha, as doses estão no fim. Restam somente 10 doses. O bocal do frasco gira para se adaptar à boca do paciente. Mas quem carrega a dose do produto é a base. E é ela quem deve ser girada quando no momento do uso. Segure o inalador na vertical no espaço entre o bocal e a base. Gire a base uma vez para a direita e para a esquerda até ouvir um clique. Somente na primeira vez que for utilizar o produto, gire a base para a direita e para a esquerda até ouvir 3 cliques. Nas outras vezes, somente um clique carregará a dose. Solte todo o ar dos pulmões antes de colocar o aparelho na boca. Nunca solte o ar dos pulmões com o inalador na boca. Feche bem os lábios em volta do bocal e inspire pela boca o mais forte e profundamente possível. Não mastigue e nem morda o bocal. Segure a respiração por 10 segundos. Pode-se também contar o tempo levantando pausadamente os dedos da outra mão. Tire o inalador da boca antes de soltar o ar dos pulmões. Caso tenha sido prescrita mais uma inalação, repita os passos descritos anteriormente.
Se ao fazer o clique a dose não for aspirada, ela continuará dentro do frasco e poderá ser usada. Mas o contador da dose vai marcar como se tivesse sido utilizada. Mesmo que o inalador faça barulho de cheio ao ser agitado, o mostrador de doses todo vermelho indica que não há mais medicamento disponível a ser utilizado. O barulho de cheio vem da substância que mantém seco o medicamento em pó. A quantidade de medicamento liberada em cada inalação é muito pequena, e você pode não sentir gosto ou cheiro ao aspirar. Vale lembrar algumas recomendações que garantem o bom funcionamento do seu inalador. Nunca expire dentro do inalador. Puxe o ar pela boca e não pelo nariz. Não gire a base desnecessariamente. Enxague a boca com água ou escove os dentes logo após o uso, caso seu medicamento contenha corticoide. Informe-se com o seu médico sobre este assunto. Mantenha o inalador Turbohailer sempre seco. Limpe com pano seco. Quando fora de uso, mantenha o dispositivo fechado. O Turbohailer é descartável. Jogue fora ao final das doses. Pois é, esse aqui. Aí só para vocês terem noção, esse é um tipo de nebulímetro, tá? Significa dizer, né, a gente tem outros tipos, tem os dosimetrados, liofilizados, mas até mesmo dos liofilizados, ó, eu tenho tipos diferentes, aqui foi o que vocês viram, mas tem outros tipos no liofilizado que são do mesmo modo, tá? O que muda é a contagem, muda uma coisinha ou outra, mas é uma questão muito específica. De modo geral, as orientações elas são as mesmas, tá? Então, a gente viu aqui, ó, os nebulizadores a jato, nebulizador ultrassônico. A gente viu também a possibilidade de fazer a nebulização utilizando oxigênio, tá? E aqui os nebulímetros, né, de modo geral, que a gente já visualizou todos eles. Então, esses aqui são os equipamentos que produzem aerossóis, tá? Que fazem parte da nossa terapêutica, seja para controle de crises asmáticas, né, que tem uma indicação médica como nebulímetro, mas são aerossóis e a gente vai ter contato uma vez ou outra com esse tipo de terapêutica médica e a gente trabalha com as orientações. E nós temos os nebulizadores, de modo geral, seja jato, seja ultrassônico, seja o mesh, por exemplo, que é o mais moderno, tá? Eu tenho mais um adicional aqui. Quando eu penso na fisioterapia, eu quero fazer com que aqui é um nebulizador normal a jato, tá? E o que é que eu fiz aqui? Eu dei uma aula para vocês sobre expansão pulmonar e falei para vocês que tem um sistema chamado EPAP. O sistema EPAP, ele é formado lá no que eu mostrei para vocês, é uma máscara, mas o EPAP é uma válvula, que é uma válvula de PEP, pressão expiratória positiva. Essa válvula, ela vai de 5 a 20 centímetros de água. Quanto mais centímetros de água colocar, maior é a resistência na expiração. Eu até falei para vocês, põe a mão na boca, com a mão mais aberta, a mão mais fechada. Mais fechada é 20 centímetros, mais aberta é 5 centímetros. Eu fiz mais ou menos uma ideia para vocês. Eu dei mais ou menos um direcionamento para vocês terem uma ideia, na verdade. O que é que a gente está fazendo aqui nessa imagem? Isso aqui foi um estudo. E aqui o que é que eles fizeram? Será que a gente consegue incrementar a deposição do meu nebulizadorzinho lá, da minha medicação de nebulização ou do soro fisiológico para fluidificar secreções? Será que eu consigo melhorar essa deposição desses aerossóis? O que é que eles fizeram no estudo? Eles pegaram o nebulizador, fizeram todo um arcabouço estrutural aqui, conectaram a uma peça bocal. Isso aqui é uma peça T, né? Um T que a gente chama, que é o que? Ele tem são 3 saídas, né? Então ele conectou uma saída para nebulização, outra saída para a válvula de PIP e uma saída para o bocal do paciente. Então, o paciente ficou fazendo a nebulização por meio desse sistema. E ele respirava só pela boca. Então, toda vez que ele expirava, ele encontrava uma pressão. E essa pressão fazia com que o mais ar ficasse dentro do pulmão dele.
Olha que interessante, gente. Isso aqui é uma avaliação cintilográfica, ou como é que eu posso dizer? Utilizando radiótopos, tá? Então, provavelmente, nessa nebulização aqui, eles colocaram substâncias que são ativas ou que são visualizadas por meio de uma radiografia, tá? E eles conseguiram ver as partes brancas como sendo a substância. O que acontece quando eu não tenho pressão positiva e quando eu tenho pressão positiva? A diferença é que a gente consegue espalhar, ou seja, depositar mais aerossóis em áreas diversas do pulmão, uma maior área pulmonar. Veja, existe até uma certa concentração aqui nessa imagem, tá? Isso aqui pode ser variável do padrão respiratório do paciente ou uma questão anatômica mesmo do paciente. Mas, ó, tá bem centrado aqui, né? Quando a gente vê sem PIP. Mas quando a gente põe a PIP, que é isso aqui, essa válvula nesse caso, a gente consegue espalhar melhor essa deposição, esse aerossol, para depositar por diversas áreas pulmonares. E isso é muito positivo. A gente consegue chegar mais longe utilizando a PIP associada com a aerossoterapia ou com a inaloterapia, tá? É a mesma coisa usando a nebulização nesse caso, tá, gente? Então, só para dar uma dica para vocês, caso a gente queira melhorar, aumentar a eficácia da terapêutica, uma possibilidade é associando com a pressão positiva expiratória, tá bom? Aqui tem outro vídeo. Deixa eu só ver. Eu acredito que esteja falando um pouquinho sobre quem sofre com doenças respiratórias deve conhecer bem o termo inalação. A técnica é indicada no tratamento de doenças como asma e bronquite e pode ser feita de diversas formas. Hoje vamos entender como ela funciona no nosso organismo e aprender passo a passo como prepará-la. O tratamento pode ser feito com ou sem remédios. A inalação é um processo simples. Tudo o que você precisa fazer é respirar. Quando inspiramos, o ar passa pelas vias respiratórias até chegar aos alvéolos. Através dessas pequenas estruturas, o oxigênio que respiramos passa para a corrente sanguínea. Ao fazer uma inalação, a ideia é levar medicamentos ao organismo através da respiração, evitando que o paciente faça a ingesta de remédios ou aplique injeções. O processo pode ser feito de diferentes formas. Basicamente a gente chama de nebulização, que é o que se usa com aparelhos, né? Ou na forma de aparelhos que tem um motor. O outro é as famosas bombinhas, que são os sprays ou nebulímetros que a gente usa, que já vem um gás dentro e dentro é o medicamento. Então na hora que você aperta, sai o gás com o medicamento. E a terceira forma que é um inalador de pó. Por serem aplicados diretamente nas vias aéreas, os medicamentos na inalação são geralmente utilizados para tratar doenças respiratórias como asma, bronquite e enfisema. Mas hoje, segundo o especialista, já se pesquisa muito para ampliar a utilização da técnica. Tem uma série de projetos de medicamentos de inalação. O mais avançado é para diabetes. Ao invés dos pacientes se picarem, né, porque você tem que fazer insulina, existem já alguns projetos de insulina inalada para as pessoas não se picarem. No futuro, provavelmente, a gente não vai usar mais medicações injetáveis. Tem várias delas que vão fazer só por inalação. Mas a inalação não precisa ser apenas uma forma de administrar remédios. A nebulização também pode ser usada para hidratar as vias respiratórias, apenas com o uso de soro fisiológico. A umidade ajuda muito na eliminação do muco, aliviando quadros de gripe, resfriados e alergias. Mas para conseguir máximos resultados, os cuidados devem começar na preparação. Bom pessoal, a gente está aqui com a Rosário, que é enfermeira, e ela vai mostrar pra gente como que a gente prepara a inalação. Eu adoro a cara da Rosário. Vamos O lá. que é importante a gente fazer? Então a gente precisa primeiro ver as condições do paciente, acomodá-lo, tá certo? Importante, primeiro, lavar as mãos, tirar o material da embalagem. Ela vai mostrar a gente usando Aqui a extensão, oxigênio, tá? que Então, a gente vai ela conectar vai no mostrar. aparelho exatamente do inalador, e esse é o aparelho onde a gente coloca o soro e a Isso é medicação no hospital solicitada é pelo feito médico. assim, tá? Tem que ser exatamente assim. Vamos ver quanto ela vai colocar lá de... Olha o A fluxímetro, nebulização, tá gente. vendo? Então é isso que o paciente vai aspirar. Ela meteu ali uns Consulte seu 12 médico litros. para saber qual tipo de inalação é o mais adequado ao seu caso. Para saber mais, acesse minhavida.com.br.
a Rosário meteu ali 12 litros de oxigênio. A gente viu na primeira parte da aula que é em torno de 7 litros, 6 litros, até 10 a gente consegue já ter um efeito suficiente. Mais do que isso é só muita névoa. No caso desse tipo a jato, não é muito indicado, tá? Então a gente coloca ali em torno de 8, 10, depende, tá? De litros naquele fluxímetro que ela mexeu lá. Vocês viram que a esfera subiu, né? E ali está passando um fluxo, naquele caso, de oxigênio. Mas a gente poderia usar, por exemplo, com ar comprimido, que é na saída amarela, tá? A saída verde é oxigênio, a saída amarela é o ar comprimido, tá? E eu tenho aqui só mais algumas orientações, né? Então, dependendo do copinho, vamos dizer assim, a gente vai ter, do copinho, eu digo nebulização, a gente vai ter em torno de 2 a 4 ml para colocar de substância. Geralmente, quando ele já tem as marcações no copinho, então, para você fazer uso de uma medicação, geralmente por um tempo de 10 minutos, em torno de 4 ml já é suficiente para poder dar conta de fazer isso, tá? Se você quer, com medicação, se você quer fazer uma hidratação de vias aéreas, você pode colocar até um pouco mais, para ele ficar mais tempo lá com a hidratação, estimulando tosse, fazendo outras técnicas associadas de higiene brônquica, por exemplo, que a gente já viu em algumas aulas atrás, tá? O desenho do copo, eu falei um pouquinho sobre isso na primeira parte da aula de hoje. O desenho do copo, dependendo do formato, se ele é quadrado, se ele é mais triangular, enfim, o formato ele pode aumentar o volume morto, que a gente chama. Que é o quê? Nunca vai sair o líquido, vai ficar sempre lá dentro uns mlzinhos. Isso não é bom, isso não é adequado, tá? A válvula de Pipe, eu já falei para vocês, que ajuda a otimizar, né, a deposição. Escolher o meio mais fácil e simples de administração de medicamentos nas vias aéreas. Então, aqui a gente precisa saber qual é a melhor maneira de ofertar para o meu paciente, qual modo que ele fica menos incomodado, principalmente nos nebulímetros, né? Quando a gente for, apesar de já vir com nebulímetro específico, se eu ver que o nebulímetro não está dando certo, o ideal é que eu faça uma recomendação ao médico para mudar o nebulímetro do paciente. Por exemplo, de sair do liofilizado para ir para o dosimetrado, por exemplo. Escolher qual dispositivo apresenta melhor relação a efeito clínico e efeito sistêmico durante a utilização. Isso aqui tem relação, gente, com alguns tipos de drogas específicas e alguns tipos de aparelhos, né, de oferta de aerossol. Eles podem, por exemplo, vamos lá, eu vou falar um caso mais específico, já citei o exemplo. Se eu tenho um paciente criança que está fazendo uso de medicação por meio de uma bombinha, tá? E o que acontece? Ele faz direto na boca, só que ele está ficando com tudo na boca. E aquilo começou a gerar um efeito colateral. Então, eu tenho que meio que pensar qual é a maneira que eu vou fazer para evitar que haja um efeito adverso do uso terapêutico do aerossol. E aí, nesse caso, eu vou indicar, por exemplo, o uso de espaçador, tá? Avaliar qual dispositivo é mais bem aceito e preferido pelo paciente. Obviamente, se o paciente gosta daquele tipo, ele vai aderir melhor ao tratamento. Caso contrário, ele não vai querer fazer. Ou ele diz que faz e não faz, tá? E atenção para as limitações financeiras. Isso é um ponto importante. Não adianta eu querer dizer assim, compre um mesh, porque ele é maravilhoso, ele é muito bom, não sei o que, e o mesh custa uma grana bem alta. Eu nem sei quanto está custando o mesh, mas ele custa uma grana lá, ele é mais caro do que o a jato, por exemplo, tá? E a pessoa não tem condições de pagar por aquilo. Então, a gente tem que mais ou menos pensar qual é a situação financeira do paciente para a gente poder, de fato, porque senão ele vai dizer que comprou e não comprou, tá bom? Quais são os riscos relacionados a essa inaloterapia? Efeitos adversos da droga, como já falei para vocês, tá? Efeitos sistêmicos que podem ser decorridos do aerossol depositado em vias aéreas superiores, como o caso de esteroides, fazer os esteroides. Já falei isso, inclusive, nessa parte agora. Candidíase, né, que é um fungo, e tem vários tipos, tá? E um desses tipos é relacionado ao uso de esteroide e a deposição dessa droga nas vias aéreas superiores. Aerossóis com baixa temperatura, a gente pode ter hiperreatividade brônquica, aumentar então a resistência nas vias aéreas. Lembra do efeito Freon que eu falei para vocês? Uma substância muito fria, aquilo vai gerar um broncoespasmo, termina que nem acontece a deposição da droga, porque antes de depositar, só o primeiro momento que entrou ali em contato com a via aérea,
o paciente já começou a ter broncoespasmo e vai ser uma coisa do outro mundo. E o cuidado sempre com a asepsia dos produtos, né? A gente tem eu cansei de ver isso em um hospital público. O uso de equipamentos geralmente o nebulizador no caso do hospital, como a gente viu na imagem, a máscara, a extensão, e ela vai direto lá no ponto de oxigênio de ar comprimido. Aí isso fica ali, certo? Eles colocam um saquinho na máscara e fica ali. Só que às vezes o paciente tosse na máscara, tá suja, tá? E fica uma coisa bem ruinzinha. Então, eu cansei, não tenho nem como dizer a vocês a quantidade de vezes que eu já reclamei com acompanhante para limpar aquele negócio. Porque quando eu ia chegar para fazer a fisioterapia, para fazer a sessão, né, eu pegava a máscara e via que estava suja. Na hora eu fazia, me dá licença. Eu ia lá no postinho da enfermagem, pegava uma gase, pegava um soro fisiológico, ou às vezes quando dava, porque a gente não tem como é que chama? Pequenos compartimentos de álcool, né? Álcool a 70, mas geralmente pegava um sorinho fisiológico mesmo e chegava e entregava ao acompanhante. Isso é gase, isso aqui é soro fisiológico. Você pega uma gase, molha com soro fisiológico e limpa a máscara depois do uso. E eu ensinava a pessoa a fazer na minha frente. Eu dizia, você toda vez tem que fazer isso. Porque às vezes as pessoas, elas simplesmente não sei o que acontece. Acompanhantes, isso acontece muito no hospital, acompanhantes que estão lá, na verdade, a passeio, sabe? Tem gente que é meio, assim, desorientada. Recomendações gerais, então, para limpeza, né? Quando a gente está num ambiente domiciliar, depois de nebulizar, fazer a lavagem desse dispositivo com água morna, sabão. Uma vez por semana, deixar ela lá de molho em hipoclorito de sódio a 1%. Secar sempre bem os equipamentos, né? Guardar um lugar reservadinho, não deixar exposto a sol, eles podem ressecar, deixar lá guardado num ambiente mais arejado, vamos dizer assim. E lembrando que essas coisas de vias respiratórias são equipamentos de uso pessoal, tá? A gente toma muito cuidado com esse negócio de passar de mão em mão, porque isso pode terminar gerando, sabe, a infecção que é passada de uma pessoa para outra. Cuidado com relação a isso, tá? Aqui são algumas referências. Então, aqui a gente encerra a segunda parte da nossa aula e a última, né, de aerossolterapia. Lembrando que nós temos aqui dentro desse conteúdo de aerossolterapia finalidades diferentes, tá? E isso é importante que vocês estejam atentos para a gente poder saber quando cada coisa ela vai se encaixar em cada perfil. Nós temos situações que eu preciso somente de uma nebulização a jato para mandar um pouco de névoa só com soro fisiológico para hidratar secreções. No outro momento, já tenho indicação médica para uso de uma medicação e eu já vou fazer isso durante a minha sessão de fisioterapia. Tem momento que é só um dosímetro, uma bombinha, um nebulímetro para poder fazer controle de crise asmática. É bom que a gente saiba disso, é bom que a gente esteja atento a isso. Nosso paciente asmático pode complicar durante a fisioterapia, a sessão, e a gente tem que resolver, tem que ver o que ele usa. Eu sempre digo ao paciente asmático, traga a bombinha. Primeira pergunta que eu faço no dia do atendimento, todos os dias. Tá com a bombinha aí? Eu esqueci, etc e tal. Pois a gente vai ter que buscar a bombinha ou a gente vai fazer alguma coisa que não gere um alto impacto. Então, toda vez que não trouxer a bombinha, a gente não vai conseguir evoluir com o seu tratamento. Então, a gente tem que dar essa corresponsabilidade, porque caso contrário, a gente se responsabiliza, tá? Então, é isso, gente. Então, um abraço a todos. Até a próxima.